7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a tag Se Eu Fosse. Então esse é mais um vídeo que eu estou gripada, que eu tive que regravar ele. Então desculpa se ficar meio... não sei, porque eu não vou mais ter tempo de corrigir. Então vai ser isso mesmo que eu vou fazer. E é isso que eu vou liberar. Então vamos começar, que são várias perguntinhas. Então, primeira pergunta. Se eu fosse um mês? Bom... se eu fosse um mês, eu seria setembro, porque foi o mês que eu nasci e é o mês que eu mais gosto. Se eu fosse um dia da semana, eu acho que se eu fosse um dia da semana, eu seria segunda-feira, porque não é todo mundo que gosta. E também porque eu gosto muito de recomeços. Então, segunda-feira é sempre o recomeço de uma nova semana, uma nova oportunidade para te fazer novas escolhas, para te começar mudanças. Então, eu gosto muito de... eu gosto de ter uma rotina, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho que mudar alguma coisa, eu gosto muito de mudar essas coisas. Se eu fosse uma estação do ano. Se eu fosse uma estação do ano, eu acho que eu seria inverno, porque eu adoro inverno, adoro roupas de inverno, adoro comidas de inverno, adoro tudo de inverno, então eu seria inverno. Se eu fosse um planeta, eu acho que se eu fosse um planeta, eu seria Marte. Porque toda vez que eu fico com vergonha, eu fico vermelha. Quando eu fico com calor, eu fico vermelha. Então, assim, é muito fácil eu ficar vermelha. Então, por isso eu seria Marte. Se eu fosse uma direção, acho que se eu fosse uma direção, eu seria Sul. Porque eu moro no sul do país e eu adoro o sul. Então, por isso. Se eu fosse um móvel, acho que se eu fosse um móvel, eu seria uma cama, porque eu adoro ficar deitada numa cama. Se eu fosse um pecado, eu seria gula, com certeza, porque a gula me domina. Se eu fosse um sentido, bom, se eu fosse um sentido, eu seria audição, eu acho, audição ou tato. Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm pra dizer. E ao mesmo tempo eu gosto muito do toque, assim. Eu sou muito uma pessoa que gosta de beijar, que gosta de abraçar. Que quando eu gosto da pessoa, eu adoro estar perto, estar em contato. Mas ao mesmo tempo, quando eu não gosto, eu prefiro apenas ouvir a pessoa. Então nem ouvir, só entrar no ouvido e sair no outro. E eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm pra falar. Então, ou seria edição ou seria tato. Aí vocês escolhem o que vocês acham que eu seria mais. Se eu fosse uma pedra, acho que se eu fosse uma pedra eu seria nossa, não consigo nem falar. A mestiça, porque eu acho muito bonita essa pedra. Então, por isso, não tem muito. Se eu fosse uma planta, bom, se eu fosse uma planta, eu acho que eu seria uma samambaia. Samambaias são espaçosas e são bonitas e são simples de cuidar, simples de tratar, apesar de eu não ser uma pessoa muito simples. Mas assim, uma pessoa forte, resistente, assim como a samambaia, eu acho que eu seria. Se eu fosse uma flor, bom, eu adoro muito rosas, rosa azul, eu acho a coisa mais linda desse mundo. Mas eu acho que se eu fosse uma flor, eu seria a boquinha de leão, que eu conheço por esse nome aqui. Eu vou botar uma foto aí pra vocês verem, porque eu acho ela muito bonitinha. Eu acho que essa foi uma das primeiras flores que eu aprendi o nome sem ser rosa, né? E assim, eu gostei muito. Eu acho ela muito fofinha, ela é muito... sei lá, ela é muito bonitinha. Eu seria boquinha de leão por isso, porque eu sou bonitinha. Ah, não, porque foi uma das primeiras flores que eu aprendi, né? Se eu fosse um clima, eu acho que eu seria o verão. Porque eu sou muito calorenta, mas ao mesmo tempo também no inverno eu sinto muito frio. Então, não sei, mas eu acho que eu seria o verão. Porque por causa desse contato com as pessoas que eu gosto de ser. Então eu sou uma pessoa muito calorosa no sentido de tato mesmo, assim, de estar em contato. Então seria o verão por isso. Se eu fosse um prato, se fosse salgado, eu acho que eu seria lasanha de queijo. Porque
acho que é o meu prato preferido da vida, ou arroz com batata frita, frango ou carne empanada. Agora, se eu fosse um doce, eu acho que não existe doce melhor do que brigadeiro nesse mundo, né? Se eu fosse um instrumento musical, eu acho que se eu fosse um instrumento musical, eu seria um violão, porque meu corpo é um violão. Não, eu seria uma bateria, porque baterias fazem muito barulhos, muitos sons diferentes, são boas pra desestressar, assim. E aí, como eu sou uma pessoa meio estressada, meio barulhenta, meio estabanada, eu vivo fazendo barulho, então uma bateria é um bom instrumento pra eu ser. Se eu fosse um elemento, bom, eu acho que essa pergunta seria assim de terra, ar, fogo, essas coisas. Então, novamente eu seria o fogo, daí pelo mesmo motivo de que seria verão, porque eu sou uma pessoa calorosa, porque eu sou uma pessoa que gosta de contato, que gosta de estar próximo, enfim, calorosa, né? Não tem muito como resumir com outra palavra. Eu seria o fogo por isso. Se eu fosse uma cor, eu acho que se eu fosse uma cor, sem ser o vermelho de Marte lá que eu falei, porque eu vivo vermelhinha, eu acho que eu seria um roxo, alguma coisa assim, porque as minhas 3 cores favoritas são roxo, rosa e azul, e azul e rosa acaba dando roxo, então de uma certa maneira eu seria as 3 cores favoritas ao mesmo tempo. Se eu fosse um animal, eu acho que se eu fosse um animal eu seria um tigre, porque eu acho tigres lindos. E assim, eu sou encantada por tigre e eu quero um dia tatuar um tigre em mim, porque eu acho muito lindo. São bichos, nossa, assim, que eu tenho muita admiração pela beleza deles em si. Então eu gostaria de ser um tigre se eu fosse. Se eu fosse um som, eu acho que eu seria o som da minha risada, porque é uma coisa muito característica minha. Eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, e eu brinco com o meu irmão, principalmente, que eu tenho um saquinho de risadas. Então eu escuto as pessoas sorrindo e eu copio a risada dessas pessoas, assim, às vezes. Sabe aquelas pessoas que, quando conversam com alguém que tem um sotaque, elas pegam o sotaque das pessoas? Eu também faço isso, mas com risadas também. Então às vezes eu tô conversando com uma pessoa e eu copio a risada dessa pessoa. Mas enfim, o que eu quero dizer, assim, é que eu tenho um saquinho de risadas e eu tenho várias risadas diferentes, várias risadas pra cada momento diferente. Então eu acho que eu seria uma risada, porque é um som muito característico meu. As pessoas normalmente falam que a minha risada é marcante, que a minha risada não tem como não reconhecer que sou eu que tô rindo. Então acho que esse é o meu som mesmo característico, né? Então por isso eu acho que eu seria uma risada. Se eu fosse um sentimento bom, eu acho que eu seria amor, novamente. Eu sou assim uma pessoa muito intensa. Então quando eu gosto de uma pessoa, eu amo essa pessoa. Eu amo incondicionalmente, eu amo por tudo que ela faz, eu amo tudo que ela faz, eu amo tudo que ela fala. Assim, óbvio que eu não concordo com tudo, mas eu amo essa pessoa imensamente, assim, sem duvidar. Agora, quando eu não gosto de uma pessoa, eu não odeio essa pessoa, mas eu não gosto, entendeu? Tipo, eu sempre fico com o pé atrás. E ao mesmo tempo, assim, eu sou uma pessoa que demora muito pra te conquistar a minha confiança. Então, assim, eu dou atenção pra ti, eu te considero uma pessoa boa, mas pra te ser considerado meu amigo, tu precisa batalhar um pouco. Então eu acho que eu seria intensidade, assim. Eu comecei falando que eu seria amor, mas eu acho que faz mais sentido eu ser o sentido da intensidade, da intensidade mesmo. Eu sou uma pessoa muito intensa, então pra mim é tudo 880, então ou amo ou odeio, apesar de eu não odiar as coisas normalmente. Aliás, se eu odeio alguma coisa, é uma situação e não uma pessoa. É muito difícil odiar uma pessoa. Eu aprendi muito na minha vida que o ódio não leva a nada, então às vezes eu apenas ignoro as pessoas que eu não gosto. Então esse é o meu 8 e o meu 80 é amar incondicionalmente. Se eu fosse um lugar, eu acho que eu seria minha casa,
porque a minha casa é totalmente a minha cara e do Marcos, é onde eu moro, é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto segura. Então a minha casa é eu em objetos, é eu em móveis, é eu em tudo. Se eu fosse um sabor, bom, se eu fosse um sabor, eu provavelmente seria um sabor de algo doce, porque, pelo mesmo motivo, que como eu disse, eu sou muito intensa, então quando eu gosto muito de uma coisa, eu sou uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito atenciosa, muito simples, muito dedicada. Então seria um sabor doce, mas ao mesmo tempo também, se vocês pisarem no meu calo, eu sou uma pessoa muito amarga. Então, um agridoce? Se eu fosse uma palavra, eu sou uma palavra e a minha palavra é Aline. É o meu nome, eu acho que essa seria a minha palavra. Essa é a minha palavra, essa seria a minha palavra, essa sempre vai ser a minha palavra. Porque é isso que eu sou, é isso que resume quem eu sou. Se as pessoas quiserem saber quem eu sou, elas vão dizer que eu sou a Aline. Então, eu acho que é isso, seria a Aline. Se eu fosse um objeto, eu acho que se eu fosse um objeto, eu seria uma almofada, tipo essa aqui, que você pode abraçar e apertar, sabe? Que é uma almofadinha assim que tu pega quando tu tá precisando de uma atenção, que tu pega quando tu precisa de um apoio, quando tu pega quando tu precisa escorar a tua cabeça. Sei lá, eu seria uma almofada pra confortar as pessoas. Se eu fosse uma parte do corpo, eu acho que se eu fosse uma parte do corpo, tô em dúvida entre dois. Ou eu seria ouvido, né, a orelha, mas ouvido mesmo, ou boca. Porque eu gosto muito de dar conselho pras pessoas, gosto muito de falar, mas ao mesmo tempo também eu prefiro muito mais ouvir o que elas têm pra me dizer, pra depois eu falar. Então, provavelmente eu seria ouvido, porque eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm pra me dizer, gosto muito de ouvir quando as pessoas precisam desabafar. Se eu fosse um número, eu não acredito muito em essas coisas de número da sorte, não sei o que da sorte e tudo mais, mas eu gosto muito do número 5, porque é o dia que eu nasci, né? Então é um dia que eu me apego, que eu adoro, porque é o dia do meu aniversário, então o 5 é um dia bom pra mim, e o número 5 em si é um dia bom pra mim ser. Se eu fosse um símbolo, olha, uma boa pergunta, não sei o que seria. Talvez um coração, talvez um quadrado. Não sou uma pessoa muito quadrada. Talvez um triângulo, por eu estar sempre olhando pra cima, né? Sempre pedindo a Deus. Talvez o símbolo de infinito, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, se eu amo uma pessoa até que ela me prove o contrário, eu vou amar pra sempre. Se eu não gosto de uma pessoa, eu não vou gostar pra sempre. Até que ela me prove o contrário também. Então, talvez o símbolo do infinito. E a última é, se eu fosse uma música, qual música eu seria? São várias músicas que me vêm à cabeça, mas eu acho que assim, a minha música da vida, a minha música que eu ouvi a primeira vez e me identifiquei e gostei e me incentiva assim a continuar sempre a vida quando eu tô em momentos difíceis, é a música da Avril Lavigne, Runaway. Vou botar aí embaixo o link da música. E ela é bem legal porque ela fala sobre apesar de o mundo às vezes estar em cima de ti, querendo te derrotar, tu não vai te deixar abalar, tu vai continuar querendo rir, tu vai continuar querendo seguir em frente, né? Então ela fala que ela quer fugir quer gritar e fugir de toda essa loucura. Então eu acho que é uma música que se encaixa bem em vários momentos da minha vida. E é isso, é uma música assim que me incentiva a prosseguir. Então eu acho que eu seria essa música porque eu quero sempre continuar, quero sempre... Às vezes a gente quer gritar e fugir mesmo, né? Mas a gente tem que saber que a gente também quer rir, até chorar, até doer a barriga. E, enfim, que a gente tem que continuar, né? Que a vida continue, a gente tem que batalhar e enfrentar o mundo quando é necessário. E assim é o meu jeito de pensar, então acho que essa seria a minha música. Então é isso, pessoal, essa foi a tag E Se Eu Fosse. Espero que tenham gostado. Me digam aí embaixo se vocês concordam com as coisas que eu falei, o que vocês fariam, né? O que vocês responderiam com essas
nessa tag. E desculpa minha voz mais uma vez, porque tá bem difícil de falar. Enfim, até amanhã, pessoal. Um beijão. Tchau.